Sara. Aí estamos no ar aí, pessoal. Bom dia, meus amigos e minhas amigas, seguidores do blog do Chicão Somavila e do programa O Ponto da Política. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que vai ao ar do município da cidade de Pinhais para o Brasil e para o mundo. Pinhais fica no estado do Paraná. São exatamente 10 horas, hoje, 22 de outubro de 2020. E estamos retomando aí as nossas atividades, as nossas conversas com o professor Marcelo, que é cientista político, sociólogo, economista, pesquisador da Universidade Federal do Paraná, enfim, tem um currículo bastante vasto. E nós vamos falar sobre matérias aí do Estadão, que diz editorial que Bolsonaro é um ignorante, vamos falar sobre pesquisas também para a corrida à Prefeitura de Curitiba, né? Então, desculpe, nós vamos iniciando aí. Marcelo, bom dia para você, como é que está? Tudo ok? Bom dia, nobre Chicão e demais telenautas. Tudo certinho por aqui na capital das Araucárias, região também que envolve Pinhais e outras cidades importantes dos municípios adjacentes da cidade. Legal, bacana. Deixa eu ver aqui, que hoje eu não coloquei aqui os caracteres e tal, mas deixa eu só acertar aqui. Editorial, bababá. Comentários do professor. Vamos ver aqui se está tudo ok, se está tudo certo que eu escrevi aqui, para não ficar nada. Vou ver aqui. Só um momentinho, tá? Vamos lá, tranquilo. Vamos ver aqui. Não me preocupei com isso no início. Tranquilo, amigo. Sossegado. Tá legal. Mas só um momentinho, pessoal. Tem que deixar tudo esquematizado, né? Exatamente. Eu não deixei. O Ponto da Política, editorial, o Estadão chama Bolsonaro de ignorante, comentário e tal. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Mas, professor Marcelo, é o seguinte, eu vou botar aqui a primeira matéria, vamos ver aqui, eu vou compartilhar a live, olha aqui, ó. Esta aqui, ó. Veja só. Eu vou ver na outra tela aqui. Estadão diz editorial que Bolsonaro é um presidente ignorante e que atua contra a saúde dos brasileiros. Diz o jornal Estado de São Paulo, eu peguei aqui do 247, porque o Estado de São Paulo não libera matérias, entende? Para a gente ler, tem que pagar para ler matéria deles. Então, eu pego aqui pelo site do 247, que publica também as matérias do Estadão e faz comentários. Então, eu pego por aqui. Site alternativo. Entre aspas aqui, é a ignorância que se faz arbítrio, aponta o editorialista. O jornal Estado de São Paulo, que na disputa presidencial de 2018, dizia ser difícil escolher entre um professor universitário e um miliciano, hoje afirma que Jair Bolsonaro é um ignorante que atenta contra a saúde dos brasileiros. Ontem, o presidente Bolsonaro reiterou que, durante seu mandato, não quer o Ministério da Saúde atuando pela saúde pública. Olha só, o que ele deseja, e assim faz valer, é uma pasta incondicionalmente subserviente às suas idiosincrasias políticas e ideológicas, aponta o jornal em editorial. Só vou ler um pedaço aqui, que o texto diz que o ministro Eduardo Pazuello
né, que é a general, tornou-se, num período de 6 meses, o terceiro ministro da Saúde a ser desmentido publicamente pelo presidente Bolsonaro, que de estudos sobre saúde, de formação na área de saúde, ele não tem. Simplesmente por agir de forma coerente com o interesse público e as evidências médicas. Olha só. Mas o presidente Bolsonaro voltou a desmentir ontem mesmo o Ministério da Saúde, dizendo que mandou cancelar o protocolo de intenções assinado na terça-feira. Presidente, sou eu, diz ele com o peito estufado. Sinceramente, é ruim até a gente falar assim, mas infelizmente é isso mesmo. Disse como se a loucura de impedir o trabalho do Ministério da Saúde pudesse ter alguma similaridade com o exercício da autoridade. É a ignorância que se faz arbítrio, escreve o editorialista. Eu deixo para você fazer uma análise, evidentemente, né, como analista que é da nossa parceria, falar sobre esta colocação, este editorial de um dos maiores jornais do país, o Estadão. Matéria também aqui, claro, compartilhada e comentada pelo site 247. Bem, mais uma vez, bom dia a todo mundo. Bom dia ao Chicão. Bem, não há novidade alguma nas atitudes do Bolsonaro. Isso daí já sabemos desde antes de assumir a presidência da República. Então, ele já vendeu o seu peixe muito antes de assumir a pasta. Então, as atitudes e os comportamentos do Bolsonaro são dignos de um bolsonarista de carteirinha. Ele comandando esse nível de reacionarismo que a nação brasileira exacerbou, pelo menos parte dela, né? Uma outra grande parte entrou na onda, mesmo não entendendo muito bem o que estava acontecendo, e aí a gente tem outro terço da população que tem uma bandeira bastante contrária a esse governo, ou esse desgoverno Bolsonaro. Porque isso é um desgoverno, ele vai contra a nação brasileira, ele odeia pobres, ele odeia a sociedade brasileira, a não ser a sua elite parceira e os seus familiares. No resto, no mais, é um sujeito totalmente adverso a qualquer civilidade, a qualquer civilismo que se possa imaginar em relação ao comportamento digno de um presidente da República. Então, a gente não pode esperar nada diferente do Bolsonaro. As pessoas têm que entender isso. Daqui para frente será ainda pior e a gente terá repercussões sérias em relação a isso, não apenas durante a gestão do Bolsonaro, mesmo que seja uma apenas, mas isso causará repercussões durante muitos anos no Brasil, mesmo após o Bolsonaro ter deixado a presidência da República. Porque as práticas do Bolsonaro, elas não são apenas do Bolsonaro. O Congresso Nacional, o Judiciário, é cúmplice e parceiro das trapaças do Bolsonaro e da forma absurda pela qual ele governa e os interesses aos quais ele defende. Então, não dá para colocar só na conta do Bolsonaro. Inclusive, o Estadão, que é um jornal ultraconservador, reacionário de direita, ele é responsável pelo golpe de Estado no Brasil e pela farsa que é essa Lava Jato, essa farsa que é o governo Bolsonaro, um governo fraudulento, um governo que ganhou as eleições com a ajuda, inclusive, do sistema jurídico, político, midiático, das grandes corporações nacionais e transnacionais, com a ajuda do imperialismo no Brasil, e aí não pode se esperar nada diferente, nobre Chicão e amigos, do que está acontecendo. Então, o governo Bolsonaro é o resultado do golpe de Estado no Brasil e da fragilidade da democracia brasileira, que é histórica. E aí a pergunta é importante que deve ser feita. Estava tão ruim com a Dilma assim, a ponto de trocarmos uma democracia, mesmo que frágil historicamente, por um governo Temer, um governo tampão como o do Temer, numa transição para um governo pior, proto-fascista que o do Bolsonaro? Ou valeu a pena ter feito tudo isso contra o ex-presidente Lula, condenando-o e colocando-o na cadeia para não conseguir concorrer às eleições de 2018?
inclusive serem obrigados a colocar o Haddad como candidato do Partido dos Trabalhadores e representante da esquerda, mesmo que o Haddad seja um sujeito muito mais civilizado, evidentemente, que qualquer bolsonarista, ele ainda é um sujeito incipiente na política perto da representatividade do Lula. E mesmo assim as pessoas elas não aceitaram, na sua grande maioria, o governo Haddad. Claro que nessa conta aí, veja bem, tem a questão da fraude eleitoral, a fraude dos WhatsApps, do Facebook, as calúnias que a própria imprensa ajudou a construir durante anos de golpe. Tudo isso daí está na conta do golpe de Estado. Se a gente colocar isso no papel, nobre Chicão, a gente vai perceber que tudo isso daí é surreal no Brasil. Um governo como o do Bolsonaro, um governo como o do Donald Trump nos Estados Unidos é uma aberração. E olhe que o Donald Trump concorre de igual para igual agora com o John Biden nas eleições. Está pau a pau lá, meu amigo, com tudo que ele fez, com tudo que o Trump realizou contra a população estadunidense. Essas eleições nos Estados Unidos serão muito difíceis para o Biden, mesmo com tudo que o Trump fez. Você tem uma ideia do absurdo que chegamos na sociedade contemporânea e que as pessoas estão ainda com dúvida se votam em pessoas como o Trump, que apoia o neofascismo, o neonazismo, apoia todo esse tipo de negacionismo em relação à ciência, assim como o Bolsonaro, e as pessoas ainda dão popularidade para esses indivíduos. É incrível. Professor Marcelo, uma pergunta. Essa sociedade contemporânea que fica em dúvida, enfim, se vota nesse tipo de gente, nos negacionistas, e não, nós podemos dizer, evidentemente, como dizem os estudos, a literatura, diz a literatura, os intelectuais, que os políticos são o reflexo da sociedade. Quer dizer que a sociedade contemporânea é isso? Ou seria isso? Olha, eu acho que essa abordagem ela é um pouco simplista, sabe? Porque ela não pode ser levada a ferro e fogo, já que a população é enganada toda hora pelos meios de comunicação sobre a farsa que é montada, um grande teatro que é montado nessa sociedade para negar, inclusive, a política democrática. Porque o que a mídia, o que a cultura faz também, o que a representação da democracia republicana moderna faz com a população, faz com que a população negue a política. E quem que é o representante que nega a política? É o Bolsonaro. Qual é o representante que diz que vai resolver, personifica a dureza do impacto de medidas autoritárias, se não é um sujeito como Trump nos Estados Unidos, mesmo com todo o verniz de democracia que eles têm lá? Veja que mesmo um país que tem uma tradição de democracia, será que é tão democrático assim como os Estados Unidos? Que democracia é essa, em que a maioria não pode escolher o representante da nação, tem que escolher os delegados? Nós estamos ainda nesse sistema que veja, a democracia por si só do jeito muito arcaico aquele sistema eleitoral americano, né? Claro, super arcaico. Isso da época de antes da Guerra da Secessão, há mais de um século e meio atrás, e, na verdade, mesmo assim, ela deve ser questionada. Mesmo uma democracia que tem o voto nas urnas, do jeito que ela está, ela tem que ser revista. Não é possível uma representatividade só de 2 em 2 anos, 4 em 4 anos, para referendar o presidente, o governador, o prefeito. Lembrando que o seguinte, que os vereadores também, nobre Chicão, os parlamentares, tornaram-se despachantes dos prefeitos, despachantes do governo do Estado. Eles não representam a população, eles representam os interesses do executivo e da classe burguesa. Não tem nada a ver com população isso daí. Tem a ver com os interesses de umas elites que são diminutas e que representam apenas os interesses em conjunto desses sistemas que estão integrados em favor dos mesmos grupos dominantes. Perfeito. Então, isso daí deve ser questionado e muito. Em que medida que a população deve construir alternativas, não só de governo, mas de intervenção na sociedade.
a gente não pode estar passivo mais a isso. A gente não pode esperar que esses são representantes legítimos do povo. Ao contrário, eles são representantes legítimos contra o povo. E aí não pode dar certo o sistema desse daí. O Bolsonaro é o reflexo da fragilidade da política, da crise do golpe de Estado no Brasil e da fragilidade dessa democracia republicana que a gente está percebendo já há muito tempo. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Perfeito, perfeito. Muito bem colocada. Deixa eu ver, vou tirar aqui. Vou pegar uma matéria aqui do El País. Você vê, deixa eu compartilhar aqui, meu nobre. Olha só. Olha só. Brasil, do El País. Brasil desperdiça a expertise do SUS e mergulha a corrida pela vacina em caos político. Bolsonaro rejeita imunizante chinês e governador paulista. Estados e oposição ameaçam acionar o STF. Nova crise expõe descoordenação na pandemia e de quebra alimenta antivacinas. Olha só. Aviso aos leitores do país, diz aqui, mantenha abertas as informações essenciais sobre o coronavírus durante a crise, etc, etc. Então, aqui, ó, diz a matéria, a corrida pela vacina contra o coronavírus entrou de vez no centro da disputa ideológica encampada pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Um negacionista que abraçou a cloroquina no tratamento da Covid, mesmo quando as pesquisas já apontavam a ineficácia de medicamento. Aqui está chamando ele de mentiroso por tabela. Agora evoca a ciência para justificar o cancelamento de um acordo de intenção de compra da vacina experimental do laboratório chinês Sinovac, anunciado por seu ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. O pano de fundo da decisão presidencial vai de teorias conspiratórias contra a China. A base bolsonarista e até um dos filhos do presidente já chegou a chamar o coronavírus de vírus chinês. A disputa política com o governador de São Paulo, João Dória, que acordou a transferência tecnológica com a Sinovac e a tem usado como trunfo político, você vê. Dória tem intenções de disputar as eleições presidenciais de 2022. Muito bem. Independentemente disso, Marcelo, a China olha, eu acho que é o melhor parceiro comercial do Brasil. Né? Você já pensou se a China resolver, uma hipótese, é claro, né? Resolver dizer, não, então é o seguinte, não sei se ela teria condições, dependendo da sua necessidade de abastecimento interno, né? Nós não vamos comprar nada mais do Brasil, nós vamos ficar 3, 4 meses sem comprar nada do Brasil. Né? Pode acontecer uma situação dessa. Mas o que você acha dessa matéria do El País aí, que novamente também fala do negacionismo e dessa situação que o Bolsonaro agora exige pesquisa, mas antes era cloroquina e aqueles vermífugos que ele dizia que podia tomar, que não sei o quê, e agora vem com, assim, sinceramente, uma cara de pau, uma cara deslavada, fazendo de conta ou dizendo que está aí protegendo a população brasileira. É com você. Bem, querer dar vermífugo para o povo é como dar vermífugo para o gado, né? Ele considera a população brasileira um gado, um bando de bovinos, né? Um bando de animais, porque esse tipo de solução que não é nem paliativa, se fosse paliativa ainda estava no lucro, mas isso não é nem cabidamente uma solução plausível, minimamente científica. Então, cloroquina, hidroxicloroquina, vermífugo, nós chegamos no absurdo de ter também num país chamado Estados Unidos, o Trump pedindo para as pessoas consumirem produtos que são até piores que vermífugo. Pessoas passaram mal consumindo produtos tipo detergente. Não sei se você lembra dessa história. Pessoas chegaram a ingerir espécies de detergente. Desinfetante o Trump mandou. Exatamente. Imagine, e pessoas acataram essa solução, essa ideia, para se ter uma noção clara do absurdo que nós estamos em 2020
terceiro milênio, século XXI, e nós parecemos que estamos na Idade Média. Parecemos que estamos na Idade Média, é uma coisa absurda. Agora tem que se entender o seguinte, nobres colegas, essa luta não é um negacionismo puro e simples, faz parte da guerra híbrida, faz parte do acoplamento dos Estados Unidos com o Brasil contra o consórcio sino-russo. Quer dizer, de um lado, os atlanticistas representados pelo imperialismo estadunidense norte-americano, onde o Brasil tornou-se um país satélite, um país geopoliticamente estratégico para os fins dos Estados Unidos, na América Latina, e do outro lado, temos a parceria que envolve a China e a Rússia. E nessa guerra, o Brasil ficou como refém, capturado pelo golpe de Estado, capturado pelo imperialismo, pelos interesses da geopolítica e da guerra híbrida internacional, da guerra híbrida mundial. Então, não dá para se enganar que é um negacionismo puro e simples, que ele nega a ciência, ele, o Trump. Não, isso tem uma intenção. A intenção justamente é colocar de lado o discurso principal, a intenção principal, e disfarçar com esse tipo de abordagem para cativar uma parte da população que acredita nisso. Agora, isso tudo vai ter repercussões muito graves lá na frente, Chicão e amigos. A China é um país muito culturalmente, assim como os asiáticos de maneira geral, eles são países muito disciplinados no que tange ao tratamento diplomático, no que tange às relações comerciais. Eles sabem que o governo Bolsonaro e que esses governos são passageiros. Eles não vão entrar nessa de querer cortar as relações com o Brasil por causa de um governo, porque eles são muito estratégicos. O que eles vão fazer? Eles vão levar o governo Bolsonaro sanções aqui e acolá, represálias e, na verdade, respostas diplomáticas, mas eles não vão cortar as relações com o Brasil, porque eles têm muitos interesses com o Brasil, inclusive com os... Sim, professor, Marcelo, cortar as relações, obviamente que não, mas eles poderão, como você falou, fazer certas retaliações. Pode. Por exemplo, parar temporariamente de comprar certos tipos de produtos e trazer um prejuízo econômico aqui, né? Só para mim fazer aqui, ó, você veja só aqui, ó, olha só, um presidente usa o seu Twitter e fala: vacina chinesa de João Dória. Para meu governo, qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser comprovada e tal. Mas você veja só, um presidente se dá ao trabalho de ficar fazendo fofoquinha. Sinceramente, isso aqui é fofoquinha virtual, ao invés de procurar uma adesão, uma união entre todos os governantes, os governadores, e que isso seria muito simbólico para que alcançasse todos os prefeitos, ou a grande maioria dos prefeitos e prefeitas do Brasil, para solucionar, para ver qual o melhor caminho para combater o coronavírus, para diminuir o número de mortes, embora ela venha caindo, mas ainda morre gente, ainda se infectam pessoas, a segunda onda pode vir aí, né? Então, esse é apenas desculpe a interrupção, mas eu não podia passar e deixar em branco esse comentário que eu queria fazer aqui do presidente, sinceramente, muito insensível e responsável nesse momento, ao meu ver. Não, mas não tenha dúvida. É o estilo dele, né? O jeito de desgovernar o Brasil, colocar o Brasil numa ladeira abaixo é essa, né? Então, vejam bem, se você pegar o discurso do Trump, o que o Trump fala? Não é o vírus chinês? O que o Bolsonaro fala? É a mesma coisa. O Bolsonaro é o espelho do Trump. Se o Trump falar alguma coisa lá em cima, o Brasil vai replicar aqui, porque o Brasil aderiu aos Estados Unidos de forma incondicional. Onde os Estados Unidos for, o Brasil vai, inclusive, fazendo tratados comerciais que são desfavoráveis ao Brasil e favoráveis aos Estados Unidos.
O Brasil toda hora está assinando contratos aí que nós nem sabemos ao certo que tipos de contratos que são. Porque isso aí está muito velado e está muito disfarçado. E que vão contra os interesses da nação brasileira. E, claro, muito contrariamente aos interesses do povo do Brasil. Infelizmente. Marcelo, deixa eu fazer você responder uma pergunta aqui do Arnaldo Silveira. Com essa decisão de não comprar as vacinas pelo Bolsonaro, é possível enquadrá-lo em improbidade administrativa, além de crime contra a vida? É uma questão jurídica. Eu, sinceramente, não saberia responder aqui. Mas eu posso começar a respondê-la, apesar de não ser da área estrito senso do direito. Por favor, a pergunta do Arnaldo Silveira, aqui de Pinhais, do Departamento da Secretaria da Cultura aqui de Pinhais. Mas a pergunta foi muito boa. Mas essa pergunta não pode ser respondida apenas no âmbito jurídico, porque ela é uma pergunta que envolve a questão principal, que é a questão política. Poder pode. Porque se fosse um governo de esquerda, certamente responderia, nobre Chicão, por improbidade administrativa, por crimes contra a vida, por uma série de elementos já comprovados e escancarados para a sociedade dos crimes do Bolsonaro desde que assume a pasta em 1º de janeiro de 2019. Se fosse pelos crimes que ele cometeu e continua cometendo, Bolsonaro não estava no governo. A questão não é jurídica, a questão é política. O judiciário, o sistema político, salvaguarda os interesses da família Bolsonaro até o momento que for de importância para eles. Quando não for mais, o Bolsonaro será descartado. Mas enquanto o Bolsonaro servir aos anseios dessa classe dominante que só tem interesse para si própria e para fazer parcerias absurdas com os americanos, aí não tem problema. Bolsonaro passará incólume sobre qualquer justificativa, seja ela jurídica, seja ela de atentado contra o decoro, contra a improbidade administrativa, nada disso. Não vai acontecer nada, porque o governo Bolsonaro está sustentado justamente por um regime político fraudulento no Brasil, um golpe de Estado. O golpe de Estado no Brasil não acabou, ele está em curso ainda. Ele continua, só que no governo Bolsonaro. A crise política ainda é enorme no Brasil. Mesmo no governo Bolsonaro, ainda não se curou a crise do golpe de Estado, porque o golpe de Estado ainda permanece firme e forte no Brasil. E aí a questão não é jurídica, a questão é política. Aí ele faz uma segunda pergunta aqui, aproveitando uma pergunta inteligente do Arnaldo Silveira. De quem seria o papel de interlocutor no Congresso? Essa omissão do Legislativo pode ser considerada como conivência com Bolsonaro, no caso, os deputados federais e senadores? Ele fez uma pergunta ótima e ele mesmo acaba respondendo indiretamente, porque isso a gente está comentando desde muito tempo aqui. Se o governo Bolsonaro não tem sustentação do Congresso do Centrão, por isso que ele se aproximou do Centrão, para ter sustentação política, e se aproximou do Judiciário, tentando evitar aquelas confusões costumeiras que ele fazia toda hora, isso é o apoio que foi necessário à manutenção do governo Bolsonaro. Se não tem o apoio do Congresso Nacional, se não tem apoio do Judiciário dos militares, como é que pode o governo Bolsonaro governar? E como é que pode o Congresso Nacional decidir por si próprio sem o apoio de grande parte da classe dominante e dos banqueiros, que também apoiam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro representa os interesses dos banqueiros. O Paulo Guedes mesmo é um banqueiro. O Paulo Guedes faz negócios com o seu BTG Pactual, com o Banco do Brasil, coisa absurda, inclusive inconstitucional. Mas como no governo Bolsonaro, como no golpe de Estado não tem Constituição mesmo porque o Supremo Tribunal Federal não a respeita, como é que a gente pode esperar uma coisa diferente, não é, amigos? Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. Quero ver aqui. Opa, não está deixando eu trazer. Eu quero trazer aqui, não, realmente quero trazer aqui, deixa eu ver,
Veja aqui, ó. Vamos compartilhar aqui. Olhe os partidos que fazem parte do Centrão. O que é o Centrão, né? É um bloco informal na Câmara, né? Enfim, que reúne partidos de centro e centro-direita, que, dependendo da matéria, se articulam para votar da mesma maneira sobre determinado projeto. Esses partidos, entre esses partidos estão PP, Partido Progressista, com 40 deputados, é uma matéria de abril ainda isso aqui. PL, 39, Republicanos, Partido Republicanos, antigo PRB, com 31 deputados, Solidariedade, com 14, PTB, com 12, o PSD, 36, o MDB, 34 e o DEM, 28. Também costumam estar alinhados com o grupo do Centrão, assim como os partidos menores, incluindo quem? PROS, PSC, Avante e Patriota. É uma gama bastante grande de partidos que fazem parte do Centrão, né? E como é que você vê o Centrão, como você acabou de falar aí, mas esses partidos, é bom que exista o Centrão, não é legal que exista o Centrão? Qual a análise que você poderia fazer aí? Bem, você trouxe essa notícia muito bem apontada aí, que demonstra na prática como é que funciona o Congresso Nacional. Para explicar para as pessoas que existe uma diferença entre um conceito da ciência política, que coloca uma gradação em relação ao que é esquerda, centro-esquerda, centro-direita, centro-direita, etc., etc., a gente, para efeito não só de simplificação, porque a vida não pode ser pensada só na simplificação, porque, inclusive, a simplificação pode até contribuir para não explicar o que está acontecendo. Mas para as pessoas entenderem que não são da ciência política, o Centrão, na verdade, são partidos aliados da direita, mas eles são chamados de Centrão justamente porque eles são os partidos que fazem o processo de intermediação das negociatas do Congresso Nacional. Então, eles são todos esses partidos que você colocou na tela, nobre Chicão. Vou colocar novamente. São partidos de direita, tá? Não tem nenhum partido de esquerda ali. Todos eles são partidos de direita. Ó, PP, PL, Republicanos, Solidariedade, PSD, do Kassab, PTB, MDB tradicional, né? Democratas, todos eles, Avante, Patriota, PROS, PSL, que está na base do governo, né? Todos esses aí são partidos de direita. Só que o Centrão faz o seguinte, ele faz o trabalho da negociata, da intermediação dos negócios no Congresso Nacional. Porque aí nessa lista toda aí não tem um partido de esquerda aí, só tem partido de direita. Então, perfeito. O Centrão, para as pessoas entenderem, são os partidos de direita, mas são considerados Centrão porque eles fazem o processo de meio de campo. Eles carregam a bola de um lado e de outro, negociando o que for melhor para a governabilidade. Só que cargos. Exato. A tal governabilidade é justamente isso. Os interesses, os privilégios de certos grupos, certos lobbies no Congresso, sendo intermediados, negociados entre o Executivo e o Legislativo. E até mesmo, Chicão, demandas do Judiciário também são negociadas no Centrão de forma indireta pelos bastidores, porque é no Centrão que são carregadas as indisposições, as demandas do Judiciário para o Executivo através de grandes elementos do Centrão e até mesmo de representantes, evidentemente, que estão na presidência do Congresso, como o caso Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é da família Maia, uma família tradicional, uma família secular no Brasil, uma família colonial que até hoje está no poder no Brasil, depois de séculos, e que, na verdade, faz esse tipo de negócios bastante espúrios entre a classe burguesa, os interesses do mercado e as elites políticas e jurídicas do Brasil, contemplando também, evidentemente, o executivo.
porque o Rodrigo Maia também é um banqueiro, ele é o representante da banca financeira no Brasil e fora do Brasil. Não é só o Paulo Guedes, não. O Rodrigo Maia também é um grande representante dos bancos no Brasil. E aí as pessoas não entendem isso, quando o Paulo Guedes bate de frente com o Rodrigo Maia e vice-versa. Porque aí não é que o Rodrigo Maia queira os interesses da população, da sociedade. Ele quer justamente negociar a fatia do bolo para uma parte dos banqueiros. Uma parte fica com o Paulo Guedes, outra parte fica com o Rodrigo Maia, a outra parte fica com outro representante da banca. E é assim que funciona. Eles são grandes lobistas, na verdade, institucionalizados dos representantes da burguesia nacional e estrangeira. Centrão é de direita e faz o meio-campo para funcionar a farsa que é a democracia no Brasil e mesmo nos Estados Unidos. Se olhar os republicanos, os democratas, por exemplo, nessa eleição, todos eles são contra o povo. Não tem uma esquerda aí que está lá dentro, fazendo política para a sociedade, políticas públicas. Tanto é que... E tem mais uma. Também, além do Rodrigo Maia, claro, o presidente do Congresso Nacional também, né, do Senado, perdão, e presidente do Congresso é o Alcolumbre, né, Davi Alcolumbre, também do DEM. Também do DEM. Né? Então, nós vamos aqui para uma outra matéria, deixa eu ver aqui, que nós já vamos falar sobre a pesquisa para prefeito aí de Curitiba, né? Essa aqui é tudo dentro aqui também, ó. Essa aqui pode fazer um comentário mais sucinto, mas só para a gente apresentar também, né, que aqui, ó, governadores e Congresso podem derrotar Bolsonaro e obrigá-lo à compra da vacina chinesa. Lei a ser aprovada pelo Congresso Nacional poderá permitir compra de vacina chinesa sem registro da Anvisa. Governadores passaram a considerar essa hipótese como válida depois que Bolsonaro afirmou que o país não vai adquirir a Coronavac e deixou no ar a ameaça que a Anvisa não vai aprová-la. Olha, apesar dos pesares da necessidade da vacina, essa lei que está para ser aprovada, que pode ser criada no Congresso, não seria um casuísmo? E não só um casuísmo, como perigosíssima, porque essa votação, se colocar esse projeto para frente e for votado positivamente, pode retirar o poder que a Anvisa tem sobre a regulação das vacinas e dos medicamentos no Brasil. Isso é seríssimo. Isso pode abrir precedentes para o imperialismo e para a indústria farmacêutica internacional. Exatamente. Aí tem uma armadilha por trás disso daí. Não dá para entender como for só uma necessidade do povo, não. Ao contrário, eles estão usando isso como pretexto para tirar o poder de regulamentação da Anvisa sobre os medicamentos no Brasil. Perfeito, perfeito. Ó, os governadores estaduais cogitam aprovar, etc, etc, etc. Informa a jornalista Mônica Bergamo na sua coluna Folha de São Paulo. Eu vou tentar abrir aqui, que eu peguei esse aqui do site 247, olha, eu abriria aqui, mas ele não permite, né? Quer ver aqui, ele já fecha, ó, já fechou a matéria. Então, ele não permite que a gente possa copiar, possa transmitir. Então, é muito providencial, muito oportuno esses sites alternativos que têm condições de comprar matérias, assinar vários jornais do mundo inteiro, do Brasil e tal, e compartilhando, publicando, comentando sobre essas matérias que saem nos grandes jornalões, mas só fechado, não é aberto ao público, é a mesma coisa que uma TV fechada, né? Então, isso aí realmente, você já explicou, né? Pode abrir um precedente lamentável, muito importante, que pode realmente trazer prejuízos e casuísmos, abre precedente para casuísmos um atrás do outro, né? Então agora, para a gente encerrar nossa conversa, como diz assim, nossa live de hoje, né, que após a passada das eleições aí, talvez a semana que vem em diante, a partir de quinta-feira em diante,
a gente possa começar a voltar a fazer à noite também as nossas lives, como a gente vinha fazendo antes do início do processo eleitoral, né? Mas deixa eu ver aqui, ó. Tem outra matéria muito importante aqui, ó. Essa aqui é muito legal. Pesquisa para prefeito de Curitiba aponta a Greca com 45,57%. A pesquisa está aqui, ó. 21 de outubro, a matéria, né, do dia 21 de outubro e tal, e diz aqui, ó, uma pesquisa do Instituto Opinião, divulgada nesta quarta-feira, aponta que o prefeito, portanto, ontem, candidato à reeleição, Rafael Greca, do DEM, segue na frente na disputa pela Prefeitura de Curitiba, com os 45,57% das intenções de voto. Em segundo, veio o candidato do PSL, deputado estadual Fernando Francischini, com 7,95%, seguindo do candidato do PDT, deputado Moura, com 5,66%. O resultado se refere à consulta estimulada em que apresenta uma relação dos candidatos do entrevistado. O Greca vai nadar de braçada nessa eleição, viu? Porque... Vai nadar mesmo, né? Ele vai vencer no primeiro turno. Será muito difícil para a oposição colocar essa nova oportunidade para 15 dias depois, né? Acho que 15 ou 20 dias depois. Não sei como é que ficou o calendário eleitoral, que não lembro mais. O primeiro turno acontece dia 15 de novembro, o segundo turno dia 29 de novembro. E uma curiosidade é que o Fernando Francischini, do PSL, que foi o deputado mais votado da história da Assembleia Legislativa, e que teria, talvez, parecia que teria o apoio do presidente Bolsonaro, está aí apenas com 7,95%, embora o Bolsonaro não se manifestou. Fez um comentário esse dia que no Paraná tinha um candidato a prefeito que usava o nome dele, não era isso e tal. Então, é bastante estranha essa posição, esse percentual tão pequeno até este momento, até esta pesquisa, do deputado Fernando Francischini, né? É que tem uma diferença, Nobre Chicão, do legislativo para o executivo, né? No legislativo, a forma das pessoas pensarem a eleição é diferente do executivo. E tem mais uma. O Greca, ele já é um elemento consagrado aqui na capital. Ele é um sujeito que já tem uma expertise, que já tem uma tradição e que, com atores novos concorrendo, é muito difícil para os novos concorrerem com uma figura tão emblemática quanto o Greca. Mesmo para alguém que foi muito bem votado, como você mesmo disse, nas últimas eleições, principalmente colocando o filho dele lá, né? Conseguiu colocar o filho dele no Congresso Nacional e colocar na presidência de determinadas comissões importantes. Então, é um sujeito que teve uma força, né? Foi secretário de Segurança Pública no governo Beto Richa, responsável pelo massacre dos professores no dia 29 de abril de 2015, né? E ainda, com tudo isso, foi contemplado sendo eleito e ainda elegendo o seu filho. E ainda colocou a mulher como secretária do PSL. Você veja a força do sujeito. É essa mesma esposa dele que concorre às eleições também. Então, a força da família também. A gente sempre fala aqui, né? O núcleo familiar, ele tem uma importância absurda no Brasil em termos de eleições, nepotismo, formas de interações de vários poderes da República, né? E aí o Greca é o sujeito a ser batido. Possivelmente, eu até não acredito que o governo Greca terminará o seu segundo mandato. Ele vai deixar para o Pimentel, que é outra família histórica do poder. Perfeito. Antes que você termine, só quer dizer, eu vou puxar aqui também uma pesquisa que saiu no blog do Ismael, só para a gente ter uma ideia aqui, evidentemente, da pesquisa de Pinhais também. Já vou mostrar aqui a pesquisa de Pinhais. Antes, eu vou ler aqui, Reginaldo Otávio Portes, lá de Camboriú. Estou presente, escravos de Jó jogavam caxanga, tira, põe vacinas, aí diz o
diz o Reginaldo, né? Então, deixa eu ver aqui essa matéria, né? Ela traz, veja que ela traz pesquisas aqui, ó. Paraná Pesquisa divulga nova rodada em Salvador, na Bahia, Criciúma, Santa Catarina e Pinhais. Está aqui os resultados. Eu vou partir logo aqui para Pinhais, que é o que mais nos interessa. Pesquisa, a Paraná Pesquisa entrevistou 610 eleitores. Paraná Pesquisa entrevistou 700 eleitores de Pinhais entre os dias 18 e 21 de outubro. A sondagem tem intervalo de confiança de 95, com mais de erro de 4, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número SC Paraná 01343/2020. E isso, eu sou prova que essa pesquisa existiu. Não estou aqui dizendo favorável a ninguém, nem contra ninguém. Eu fui entrevistado no sábado pela manhã, passou um pesquisador aqui, e eu estava ali na frente, era 11h30 da manhã, 11h20, 11h30, eu fui entrevistado. As pessoas falam, eu não fui, não acredito, não sei, eu não sei a metodologia que foi usada e tal. As perguntas que eu achei foram bem feitas, não senti direcionamento nessas perguntas, é muito importante dizer isso. A gente tem um certo conhecimento disso, não sou nem um expert em pesquisas eleitorais, mas nenhum direcionamento para quem quer que seja essa pesquisa, ao menos quando eu fui entrevistado. A pesquisa para prefeito de Pinhais traz Marli Paulino com 28,6%, Marli Paulino do PSD, candidata à reeleição. Dr. Marcos Sesquim, do Podemos, está com 14,9%. Aloísio Nascimento, do MDB, 0,6%, 0,6%. Vinícius da Cruz, que eu vou entrevistar hoje, no meu programa à noite, do PTC, 0,6%. Outros nomes citados, 0,7%, que a pesquisa foi feita espontânea e fechada também. Entende? Eu fui entrevistado dessa forma, mas, porém, não sabe 46,1% e outros 8,6% diz que não vão votar em ninguém. Então, você veja só como que está a situação aqui em Pinhais. Eu só queria fazer esse registro, né, para mostrar aqui como é que estão as coisas em Pinhais. Ok, Marcelino? Beleza pura? O que você acha dessa pesquisa? De pesquisas, enfim. Não especificamente dessas, mas pesquisas eleitorais. Elas devem ser olhadas sempre com cuidado, sabe? Porque as pesquisas eleitorais, elas tendem a manipular muito a opinião pública e a ajustar-se às demandas e os interesses de quem paga também, né? Quem está por trás das pesquisas? Quem paga, afinal de contas, a pesquisa? A quais interesses interessam, de certa forma, publicar certas pesquisas, né? Uhum. Aí a gente tem que pensar. Acreditar na pesquisa é uma coisa que se deva fazer de forma nua e crua? Não deve se fazer isso. Inclusive, isso daí serve para manipular o eleitor. Agora, ela pode dar um parâmetro. Tudo bem, ela serve com uma certa medida do que está acontecendo, mas de uma forma muito genérica e, às vezes, distorcida. Ela reflete o momento, né? O momento, como eu falei, eu não senti manipulação, e não estou defendendo também a pesquisa e nem atacando, né? Eu não senti manipulação nas perguntas, a forma, vou dizer, a forma como eu fui abordado, etc. Agora, eu não sei na metodologia o que se passa por dentro da metodologia e das escolhas das respostas ao final, que podem ter entrevistado, sei lá, muito mais pessoas, e as pesquisas, não estou dizendo exatamente essa, mas pesquisa, o cara pode pesquisar 2.000 pessoas e pegar a resposta de 800, de 500, não é verdade? Sim. O grande problema, geralmente, não está na forma de abordagem, apesar de ter problemas também, mas ela está nos bastidores, né? Isso, exatamente. Ela parece
ser crítica séria, mas, na verdade, por trás disso daí, a gente não sabe muito bem como é que funciona. Olha aqui, ó. O Arnaldo da Silveira está falando, Chicão, a banda anunciou esta mesma pesquisa com outros resultados. Veja só, ele põe aqui, vamos colocar aqui, veja só, tem, olha aqui, ó. Ele diz, o Arnaldo Silveira diz, Marli Paulino com 49, Sesquim com 30, o PP com 2,1%, que é o PP é o professor Rafael Guilherme, que eu vou entrevistar na segunda. Vinícius com 1,1, Aloysio com 1, PT com 1, não souberam 7,1, Branco e Nulo 8,6. Bem diferente o resultado da outra, né? Então, isso aí foi muito bem colocado pelo Arnaldo Silveira. Pelo Arnaldo, porque demonstra justamente essa farsa que também pode ser a pesquisa eleitoral, né? Uhum. Pode, inclusive, levar as pessoas a erros crassos na hora da decisão do seu voto, na hora de refletir sobre o seu voto, e tudo pode mudar através das pesquisas. Então, tem que tomar muito cuidado. Agora, eu fico bastante espantado ao mesmo tempo, Chicão e amigos, que o candidato à prefeitura por Pinhais do Partido dos Trabalhadores tenha 1%, já que há pouco tempo atrás, vocês vão lembrar, aí na prefeitura de Pinhais tinha um prefeito aí que tinha mais de 90% de aprovação da população. Aí como é que pode ter 1% agora? Isso aí é uma manipulação completa. Por outro lado, também, só para a gente bater papo, será que essa aprovação, 94%, foi para o Partido dos Trabalhadores ou foi para o personalismo político do ex-prefeito Luizão Goulart? Então, essa tua colocação foi muito importante porque ela desmistifica essa coisa do partido político no Brasil. Ao mesmo tempo que ele deveria ser importante, o partido, sem dúvida, muito mais do que as pessoas. As pessoas invertem. No Brasil, e até em outras partes do mundo, é o indivíduo, não é a política no sentido representada pelo partido. Isso é totalmente errado. As pessoas deveriam votar no partido e não nas pessoas. As pessoas apenas elas representam o partido. Mas aí que está o problema. Aí que está a fragilidade da democracia brasileira. Em considerar muito mais os indivíduos de ocasião e de plantão do que uma ideologia política, uma ideologia partidária. E o problema não são as pessoas. O problema é a crise da representação política dos partidos na democracia republicana. Esse é o grande problema. E aí as pesquisas também refletem outro dado importante. Veja só, as pessoas não querem votar. As pessoas estão totalmente abandonadas em relação à representatividade. Elas estão cada vez mais desconfiadas da política e cada vez mais repudiando a política, que, na verdade, em vez de ajudá-las, destrói a sociedade por dentro. Só que não dá para pensar assim. Nós temos que politizar o povo. Porque só a política que muda, Chicão. Não tem outra forma. E não é a política partidária somente, é a política da mobilização popular. Essa é a política que deve mudar. As pessoas precisam se mobilizar, se conscientizar. As pessoas precisam se organizar para fazer política. E não ficar também esperando que os representantes a representem, que eles não vão fazer isso. Eles vão representar a burguesia, a classe dominante. Então, não é fácil para o povo representar a si próprio. Tem que ter muita organização, mas para ter organização tem que ter consciência política. E aí a gente vê esses índices de abstenções, índices de pessoas que não querem saber da política, absurdos. E na pandemia, então, o que vai ter de gente que não vai sair para votar no Chicão vai ser recorde nessas eleições. Vai ser um absurdo. Som? Tá sem som? Não vi ali. Então, vou ler de novo. Diz o Arnaldo Silveira aqui, um grupo pode ser mais corrupto que apenas um indivíduo.
pode ser um indivíduo também mais corrupto que um grupo. Né? Pode ser, mas ele está falando aqui, vamos respeitar. As pessoas podem estar atrás de um salvador. Aí a possibilidade de votar em nomes e não em partidos. Para responder essa última pergunta aí, para nós encerrarmos o programa, que estamos com 55 minutos. É o velho e bom caudilismo na política, né? A personificação do indivíduo como o salvador. Aquele que vai conduzir as massas ou à revolução ou a um governo melhor para os trabalhadores. E aí a gente acaba, às vezes, muitas vezes, aliás, escolhendo pessoas pela superfície e não pelo conteúdo, nobre Chicão, e não representando, de fato, os interesses da classe trabalhadora, dos anseios populares, porque eles estão encobertos pelos salvadores que se apresentam hora ou outra por aí. O caso do Bolsonaro é típico, nobre Chico. Perfeito, perfeito. Agora eu pediria, então, estou aqui agradecendo a tua participação, né, nesse retorno nosso, e agradeço as participações, as pessoas aí, o Arnaldo, as pessoas, enfim, que participaram, que ouviram, que não fizeram perguntas, mas que nos acompanharam ou vão nos acompanhar para frente, né? E eu pediria para que você agora fizesse suas considerações finais e depois nós vamos tirar uma foto para a gente colocar no blog, tá ok? Com você, suas considerações finais, por favor. Tá ótimo, meu amigo. Então, nós estamos próximos a um novo pleito eleitoral, no dia 15 de novembro, e aí o que a gente percebe? Que, infelizmente, a política entrou num nível de degradação tamanha, e não foi por conta da pandemia, evidentemente, a pandemia apenas acelerou a fragilidade da democracia brasileira, estamos num golpe de Estado, tudo isso que está acontecendo no Brasil desde 2015, 2016 para cá, há 5 anos, ele já reflete muito mais negativamente do que positivamente. Nós estamos numa crise profunda, uma crise econômica, uma crise política, uma crise de civilização, e aí vamos ter que, uma hora, ter que repassar a limpo tudo isso que está acontecendo no Brasil. Mas, infelizmente, muitas águas por baixo da porta vão rolar e a gente vai ter muita luta para travar daqui para frente. Então, um abraço, um sucesso tremendo no seu programa aí, Chicão, que ele precisa continuar sempre aí com as suas abordagens, porque a gente precisa de uma mídia alternativa à mídia corporativa de sempre, que tem as opiniões liberais, conservadoras, que não interessam aos anseios da população, geralmente. Um grande abraço. Para você, eu quero agradecer a Luísio Fernando França, Tiago Moraes e Álvaro Giovenardi, que estão nos acompanhando também. Aí eu peço para você fazer uma pose de modelo aí para a gente printar uma foto. Valeu, então. Um grande abraço a todos que estiveram conosco até agora. Beleza? Grande abraço.